É isso aí, meus amigos. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. O Flamengo que amassou o Internacional por 2-0. Eu trouxe esse corte completo aqui para vocês. Zé Elias rasgou o verbo e elogios ao Flamengo e Casagrande também, pessoal. Se você gosta de conteúdos como esse sobre o Flamengo, já se inscreva aqui no canal na Rede do Gol, deixa aquele like maroto e compartilhe com seus amigos. Crédito ao canal SPN e Casagrande. Vamos para o corte agora. Mengão classificado sobre o Internacional, portanto, hora do lanche. O Bruno Vicari, logicamente, vai tomar um whey, uma proteína, comida de atleta. E o nosso Giaod, um sanduíche de calabresa, de pernil. Ele gosta. Algo mais pesado. Eu fico feliz por marcar na Libertadores novamente. Espero que a gente possa seguir assim na competição, tendo esse futebol que a gente jogou hoje, né, dominando os 90 minutos. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos um grande jogo, tanto no final de semana como agora, e estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Né? O Roger já demonstrou aqui no Internacional a sua capacidade. Nós estamos passando por um momento ruim, 2 desclassificações em Copas, mas a gente acredita que o trabalho é possível ser recuperado, né? Com esta comissão técnica, com esse grupo de jogadores. A gente tem o diagnóstico mais exato de que não podíamos ter oscilado neste momento, né? Este momento era um momento de afirmação. Nós fizemos um planejamento para o primeiro semestre e cumprimos ele, faltando apenas um pouco mais de pontos no Campeonato Brasileiro. Quedas para Fluminense na Copa do Brasil e agora Flamengo na Copa Libertadores. Esse prestigiado que é o Perigo, Zé Elias. Perigo também é o Pedro como adversário. O Pedro hoje é mais reserva do que titular, mas tem números, Zé Elias, de titular absoluto. 3 jogos contra o Internacional, 3 gols marcados, né? Fez 2 no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo das oitavas da Libertadores, entrou já no finalzinho, aos 39 da segunda etapa lá no Maracanã. Ontem também entrou e também guardou. Fez o gol. Mas assim, Plirra, é impressionante ontem a capacidade do Flamengo de administrar o jogo, né? Nós estávamos acostumados a ver nos últimos jogos o Flamengo jogar os primeiros 45 minutos, foi também lá no Maracanã, com o próprio Inter, e ontem não foi assim não. Ontem foi 90 minutos de intensidade, time jogando a bola de um lado para o outro. Enquanto nós estávamos escutando aqui a entrevista, né, dos personagens da partida de ontem, eu estava falando para você sobre a capacidade do Saúl e do Jorginho, né? A experiência dos dois de administrar a bola, uma hora acelera, uma hora toca do lado, outra hora encosta. Bonito Oliveira, Zé. Muito bom mesmo. A Arrascaeta, o Bruno, né? São jogadores assim que fazem a diferença, né? Enquanto o Inter conseguiu segurar na parte física, eles conseguiram até o primeiro gol ali, parte física, tirar os espaços e tal. Na hora que o Flamengo começou a encontrar os espaços para jogar, 1-0, depois toca para lá, toca para cá, administra o jogo, no segundo tempo mata o jogo da forma como foi. Realmente o Flamengo é muito forte mesmo. E o Inter, eu já havia falado já há um tempo atrás em relação ao Roger, né, da possibilidade de ele eu acho que ele tem a carreira marcada por isso. Ele chega, ele começa a fazer um bom trabalho e aí de repente o time para, né? Ele não consegue mais tirar, ele chega no limite e não consegue tirar mais nada dos seus jogadores. É o que vem acontecendo com ele agora no Inter também. Pedrinho Ferrari, minha criança, aproveitar que o Zé falou de Jorginho e Saúl, você tem a tela fácil aí com os números dessa dupla de meio-campistas na partida de ontem, até pro Zé ainda reforçar, complementar o seu comentário. Jorginho e Saúl ontem. O Saúl finalizou 3 vezes, foi quem mais finalizou no time do Flamengo. Duelos defensivos, ganhou 8, interceptações 2, desarmes
3. Em duelos defensivos e interceptações, também foi o melhor do time. Em desarmes, o segundo melhor do time. O Jorginho, em aproveitamento de passes, foi o segundo, quase 92% de acerto. Duelos aéreos vencidos, também foi o segundo, venceu 2. Passes recebidos, 44, o primeiro nesse item. Passes progressivos, 4, o segundo neste item, Zé. Você vê que um completa o outro, né? Um tem aproveitamento de passes de 91%, o outro tem 3 chutes ao gol, né? Ou seja, a facilidade que eles dominaram o meio campo ali, toca, passa, o Saul, ele... Muitas vezes você não precisa ser, não que não precisa ser, tem que tomar cuidado, né? Ser tão agressivo para você fazer uma marcação. Quando você se posiciona bem, você já está marcando o adversário, porque você inibe o passador, né? Você não possibilita o cara com a bola nos pés de pensar, porque sabe que a sua presença está ali, que você vai roubar essa bola. Agora, é impressionante a tranquilidade que esses caras fazem pro time, né? Eles passam pro time. O Jorginho o tempo todo, tá difícil, ele encosta, toca, se movimenta. O Saul chegava pro lado, tocava também, via o campo todo, né? Os passes curtos, de repente eles invertiam, passe para um lado, passe pro outro. Agora, os caras da frente também, eles ajudaram muito, né? A Arrascaeta, o Samuel Lino, o Lino é impressionante também, no 1 contra 1 é difícil. Chegou um determinado momento que os caras do Inter não iam para dar o bote, para fazer a marcação, né, para tentar roubar essa bola. Esperavam para ele ir no 1 contra 1, porque realmente nas primeiras 2 jogadas ele deu uma balançada ali, no gol inclusive, deu uma balançada que o Aguirre tá balançando até agora, né? E aí não tem jeito, esse Flamengo é muito forte. Pegar este Flamengo é uma missão inglória, o Inter pode dizer isso de cadeira, 3 jogos, 3 derrotas. Como era 6 anos atrás pegar o Mengão do Jorge Jesus. Quando o Flamengo emenda uma boa sequência de vitórias e desempenhos muito satisfatórios, a comparação é inevitável. Por mais que o Felipe Luiz não goste nada dessa comparação. Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar. Mas a gente vai ter que comparar as duas equipes. Não tem jeito, é inevitável, sim, né? Até porque o Felipe já fez mais jogos do que o Jorge Jesus. 62-58. O aproveitamento do JJ foi de 81,6%, com 44 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. O Felipe um pouquinho mais abaixo, mas longe de ser um aproveitamento ruim, 75,3%, 42 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. O JJ levantou 5 canecos, o Felipe Luiz já levantou 3, o mais pesado, a Copa do Brasil. Zé Elias, tem um ponto que para mim é favorável ao Felipe. Hoje, os adversários do Flamengo são mais fortes, tem mais time bom no Brasil do que tinha em 2019. Ponto a favor? Quer dizer, o número dele, o percentual dele é um pouquinho abaixo contra times mais fortes. Aquele time de 2019, claro, foi marcante porque venceu a Copa Libertadores e porque jogava de uma forma muito plástica. Inclusive, até o Mundial é diferente, né? Que foi disputado, né? Sim. Até o Mundial é diferente, equipes diferentes. Ele pegou o Mundial muito mais casca. Mais difícil. Eu acho que assim, são histórias diferentes, eu acho que o Felipe tá certo nisso, mas vai ser inevitável sempre essas comparações, porque é um time que joga bonito, né? Só que a impronta as digitais do Felipe, eu acho que elas são diferentes da equipe do Jorge Jesus. Eu acho que é uma equipe do Felipe muito mais pegadora, muito mais forte em termos de intensidade, todo mundo participa, você vê poucos espaços, e o time do Felipe, para mim, é um pouco mais rápido com a bola. Então é um time objetivo, 2 toques, 3 toques, eles já vão acelerar para matar o jogo. O time do Jorge era um time mais técnico, era um time que se aproximava muito do time de 82, né? Tanto que foi o primeiro time, depois de tanto tempo, que as pessoas começaram a lembrar, esse time de parece 81. De 81, 82 do Flamengo. Você vê, nós estamos fazendo essas comparações pro time do Jorge Jesus, mas em nenhum momento você fala, esse time joga igual o time de 81. É um time bonito de ver jogar, é um time que joga o futebol moderno. O Felipe ontem conseguiu, e aí a gente pega pelas entrevistas dos jogadores, né? Nós sabíamos que nós tínhamos que provar o segundo tempo, porque o primeiro tempo nós jogávamos, o segundo tempo a gente estava caindo e tal. Então uma coisa que foi trabalhada, porque nós vimos essas atitudes dentro de campo, de todo mundo correndo. E o Inter, pela necessidade da vitória, se expôs também em determinados momentos. Aí você tem
o Bruno Henrique ali na frente, que jogava, fez 2 gols impedidos, né? Mas assim, você faz o primeiro, a zaga, não, vamos lá, faz o segundo, aí depois você condiciona mais ainda o jogo, né? Porque a zaga não vai sair, porque sabe que tem essa possibilidade. Aí entra Luiz Araújo, aí depois entra Cebolinha, Zé Elias é um louco por pets e nesse momento em frente ao... Falei na minha introdução aí, foi uma aula do técnico Felipe Luiz. Tem que parabenizar muito esse treinador que tem uma matéria-prima muito boa para trabalhar. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Estamos falando de um elenco, por exemplo, o Vinha, que seria titular em vários clubes da Série A do futebol brasileiro, nem relacionado está sendo. Porque, segundo o Felipe Luiz, a concorrência é grande. Estamos falando de um Michael que nem relacionado está sendo. Juninho, que embora não seja prime, mas seria titular em vários clubes da Série A. O elenco do Flamengo é maravilhoso, mas se está desempenhando dentro de campo é graças também ao trabalho do Felipe Luiz. Não adianta nada você ter um elenco muito bom se o treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar, ele vem mostrando isso e mostrou isso nos 3 últimos jogos, os 3 jogos contra o Internacional. O Flamengo deu um baile nos 3 jogos, com 3 formações diferentes. No jogo de ida da Libertadores, no final de semana, no Campeonato Brasileiro e ontem, quarta-feira, também pela Libertadores, foi um baile. E eu vou mostrar para vocês agora que lá no SBT Sport Rio, no programa de quarta-feira, horas antes do jogo, eu falei como é que seria o roteiro. Inclusive acertei até mesmo que iria fazer o primeiro gol do Flamengo. Dá uma olhadinha aí para vocês se ligarem. Ô Vene Casagrande, placar da sinceridade hoje. O meu vai ser igual, da amizade, da sinceridade. Até porque você é o seu melhor amigo, né? É isso. 2-0. 2-0? Eu acho que vai ser 2-0. Quer o roteiro do jogo? Tem? Tem um roteiro do jogo. Eu vou ligar lá pro Beira-Rio e dizer que não precisa nem fazer a partida, que o Vene já decidiu. Nos primeiros 25 minutos, o Internacional vai pra cima do Flamengo, perfeito. vai tentar pressionar, vai tentar abrir o placar. E aí o Flamengo vai achar um bom contra-ataque e vai abrir o placar. Não quer falar quem, não? Arrascaeta, vou dar essa moral pro Arrasca. Perfeito. Beleza? Aí vem, pressão, tal, mas vem o intervalo, 1-0 Flamengo. No segundo tempo, a mesma história. O Internacional vai pro tudo ou nada, vai tentar empatar, vai tentar virar para fazer 2-1 pelo menos, levar pros pênaltis. Aí você vai meter um gol aos 45, pode falar. Não, antes do 25 já faz o 2-0, a torcida Internacional começa a vaiar, gritar, a torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa lá, em minoria, obviamente, gritando olé, Beira-Rio a nossa casa, e pronto, 2-0 Flamengo. Parabéns, Vene. Pois é, eu só não acertei 2 coisinhas aí. Quem iria fazer o segundo gol, que eu acabei falando Gonzalo Plata, que não seria nem um absurdo, tá jogando muita bola, e acabou sendo Pedro. E eu falei que o Internacional, em determinado momento, ia apertar o Flamengo, fazer uma pressão no Flamengo. E nem isso aconteceu. Não aconteceu nada disso. O Flamengo em nenhum momento foi pressionado pelo Internacional, em nenhum momento levou susto, nada. Foi um passeio do Flamengo dentro do Beira-Rio, em todos os sentidos. O plano de jogo do técnico Felipe Luiz deu certo em tudo, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. O Flamengo está se tornando o Real Madrid do futebol brasileiro e isso tem assustado muita gente. Não é exagero dizer isso. Olha o time do Flamengo. O Saúl chegou jogando bem. O Jorginho tá comendo a bola. O Arrascaeta é chovendo molhado. O Flamengo tem um Pedro no banco de reservas. O Flamengo tem um Everton Cebolinha no banco de reservas. O Flamengo tem atualmente o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, top 10 do mundo. O Flamengo está se tornando uma força absurda. E isso tem assustado muita gente. E o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, após ser eliminado da maneira que foi eliminado para o Flamengo, falou sobre a diferença financeira em relação ao Flamengo e aos demais clubes do futebol brasileiro. Precisamos cuidar disso para manter a competitividade. Vamos pegar a declaração dele inteira, porque isso aqui é um absurdo. Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de 277 milhões de reais nessa janela do Flamengo contra o investimento de 27 milhões de reais do Internacional. São 10 vezes mais.
Nas últimas 4 janelas são 600 milhões de reais de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Fecha aspas. Na boa, Alessandro Barcelos, isso aqui beira o ridículo. O Flamengo está se tornando essa força porque o Flamengo resolveu tomar o remedinho amargo em 2013. Na ocasião, abriu mão do Wagner Love porque não tinha condições de pagar o salário do Wagner Love. Ou seja, quis fazer uma reformulação financeira. Começou em 2013, estamos em 2025. E o que o Internacional faz? Vai na contramão. O Internacional contrata sabendo que não pode pagar. Isso para mim é um absurdo. O Internacional jogou com o Thiago Maia ontem de titular, sendo que nem pagou ao Flamengo ainda. É muito fácil falar de diferença financeira quando o próprio clube, no caso você, não quer fazer aquilo que deveria fazer. Por que não deixa de contratar para pagar as dívidas? Vocês devem ao Flamengo, devem dever a outros clubes e continuam contratando. Parece que tá difícil ali, hein? Eu tô devendo, sei lá, o meu cartão de crédito e continuo comprando carro novo, continuo pagando viagem cara. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Essa declaração aqui não tem nenhum embasamento. Tá falando isso porque foi eliminado. E foi eliminado dentro de campo. Inclusive, você deveria estar mais preocupado com um gênio, entre aspas, que teve a ideia do papel picado antes de a bola rolar. Porque o maior prejudicado foi o Internacional, eu não tenho dúvidas disso. Para o Flamengo aquilo ali foi maravilhoso. Maravilhoso. E o Internacional não foi eliminado por conta da diferença financeira, não. Sabe por quê, Alessandro Barcelos? O seu time é bom. Ou o Bernabé é um jogador barato, o Alan Patrick é um jogador barato, o Ener Valencia é um jogador barato, o Borré é um jogador barato? Acho que não, né? O Thiago Maia é um jogador barato, o Rocher, goleiro, é um jogador barato. Então não foi a diferença financeira, não. Sabe o que foi? Trabalho. O técnico Felipe Luiz deu uma aula no seu treinador Roger Machado, que eu não acho um treinador ruim, não. O Roger Machado é bom treinador. Mas o Flamengo foi eliminado porque ele não soube vencer o Flamengo. Ele não soube montar a equipe para vencer o Flamengo. O Flamengo foi melhor nos 3 jogos contra o Internacional. Nos 3 jogos. E foi melhor por quê? Porque o Felipe Luiz, que tem um bom elenco, sabe tirar proveito do seu bom elenco e deu uma aula no Internacional nos 3 jogos. Então dizer que o Flamengo passou pelo Internacional por conta da diferença financeira é um absurdo. É um absurdo. E se você quiser seguir os passos do Flamengo, tá aí. O manual tá aí. Segue quem quer. Lê quem quer. Mas ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer passar pelo que o Flamengo passou lá em 2013. Ninguém quer. Aí é muito fácil justificar a eliminação em cima da diferença financeira. Engraçado, né? Será que no Campeonato Gaúcho ele vai dizer isso quando o Internacional for campeão em cima, sei lá, do Juventude? Que a diferença é grande também, né? Internacional e Juventude, se você for olhar o elenco, o gasto, folha salarial, é bem grande. Então, com todo respeito, Alessandro Barcelos, vocês foram eliminados na bola. É isso aí, pessoal. O Flamengo está cada vez mais forte. E se você gosta de assuntos como esse sobre o Flamengo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, claro, deixa aquele like maroto. Te vejo no próximo vídeo. Fui!